Hoje nós vamos estudar Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Efésios 4, a partir do versículo 17. Já temos estudado o capítulo 4 de Efésios, os encontros do crente com Deus. O crente se encontra com Deus na unidade do corpo. Ou seja, você é um com o corpo de Cristo, que é a igreja, e você precisa participar de uma igreja local, porque você se encontra com Deus também na diversidade dos dons. Uma vez que você é um com o povo de Deus, você ganha também dons do próprio Deus, e esses dons são diversos e eles servem para servir a igreja na edificação do corpo. E a igreja é como o nosso corpo, um organismo vivo. O nosso organismo a gente só alimenta, eu estou sendo simplório, tá bom? A gente só alimenta e o corpo faz por si próprio tudo o que precisa fazer. A igreja também. Só é alimentada, nosso alimento é a palavra de Deus, e as coisas acontecem. As pessoas passam a amar umas às outras, as pessoas compreendem a pessoa de Jesus Cristo e as pessoas crescem em maturidade. Ninguém força a barra, ninguém força nada. Se há saúde no corpo, não precisa forçar. As coisas acontecem, a saúde ela desenvolve no corpo e a saúde te mantém num corpo saudável. Assim também a igreja, sendo um corpo saudável, não sendo levada de um lado para o outro como meninos agitados de um lado para o outro, como diz o versículo 14, levado por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então esse aí já seria um corpo doentio. Mas se nada está errado no corpo, o que vai acontecer é a promessa do versículo 16, que o corpo vai ficar bem ajustado, consolidado, e ele vai ser auxiliado por toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Assim funciona o nosso corpo. Tudo funcionando perfeitamente, o corpo fica ajustado e consolidado. E a palavra de Deus diz que o corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Assim como o corpo humano, ele trabalha para si próprio, para manter-se saudável, assim a igreja também. A igreja efetua o seu próprio aumento para a edificação dela mesma, que é o corpo de Cristo Jesus. E tudo isso em amor. Agora nós chegamos para a última parte, e essa parte é tão difícil e tão fácil, parece tão fácil, mas é tão difícil no sentido de que quando você olha os versículos 17 até o versículo 32, na verdade até o final do livro, você pensa, é possível fazer isso, porque a Bíblia está dando ordem e nós só cumprirmos essa ordem. É mais ou menos como fazer um bolo. Você tem os ingredientes, você tem a receita e você faz, em algum momento dá tudo errado. Aí você fica culpando o fermento, culpando a farinha, alguma coisa não deu certo, você precisa arrumar um culpado. A nossa vida cristã não é igual fazer um bolo. Aqui estão os ingredientes, aqui está o livro de receita, aqui está o chefe, o cozinheiro. É só misturar esses ingredientes numa tigela boa e depois num forno bom e sairá aí um bolo gostoso. Não funciona assim na vida cristã. Primeiro que tudo que nós vamos estudar aqui não dá para fabricar. Você não consegue fazer isso na sua vida.
O Espírito Santo tem que transformar a sua vida. Como nós cantamos, nós pedimos em oração através do cântico: dá-me um coração igual ao teu. Se você não tiver um coração igual ao Senhor Jesus, nem adianta, o bolo vai dar errado. Você precisa ter um coração igual ao de Jesus. Agora, como que isso acontece? Bom, nós temos estudado desde o capítulo 1 até agora. É assim que acontece. É essa ligação que o crente tem com Cristo Jesus. E Cristo Jesus o aperfeiçoa. Então, quando ele dá a ordem, primeiro, essa ordem é só para crentes resgatados em Cristo Jesus. Se você ainda não é um salvo por Cristo Jesus, com uma vida transformada, com o Espírito Santo dentro de você, então essa palavra não é para você. A palavra para você é que você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. A partir daí você está habilitado, capacitado para andar como a palavra de Deus te ordena. E se você tem comunhão com o Senhor, se você entende essa unidade com Cristo Jesus, essa unidade com o corpo de Cristo, na diversidade dos dons, do trabalho e do serviço, essas coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Algumas pessoas querem santificação de vida, elas querem se parecer mais com Cristo, mas elas atropelam alguns princípios. Por exemplo, o princípio da leitura da Bíblia, da oração. O princípio da comunhão com os outros irmãos. Se você atropela esses princípios, então você não vai conseguir ver na sua vida essas qualidades. Então essas qualidades não são gratuitas, no sentido de eu sou salvo, então eu já tenho essas qualidades. Não, essas qualidades são trabalhadas. Não são trabalhadas com o seu próprio esforço, mas são trabalhadas com a sua disposição de deixar Deus trabalhar na sua vida. Se você não deixar Deus trabalhar na sua vida, essas virtudes não estarão presentes em você. O crente se encontra então com Deus na novidade de vida. Quanto mais você vive essa nova vida que você tem em Cristo, mais você vê Deus diariamente. Então está aqui um grande desafio. O seu desafio não é imitar essas virtudes. O seu desafio é buscar comunhão com Deus, com seu Filho Jesus Cristo, e deixar o Espírito Santo trabalhar e fazer acontecer isso que nós vamos estudar agora. Então eu precisei dessa introdução, porque senão nós vamos fazer aqui uma igreja legalista. Uma igreja que tem uma lista das coisas que precisa fazer e das coisas que precisa evitar. E fazendo isso, ou seja, fazendo o que a Bíblia manda e deixando de fazer o que a Bíblia condena, então vai dar tudo certo na minha vida. Seria assim, só que você não consegue. Eu te dou 24 horas para você deixar essas virtudes controlarem sua vida. Você não vai conseguir, porque essas virtudes não são fabricadas por você próprio, por você mesmo, mas é o Espírito Santo quem trabalha na sua vida. Tá bom, já falei bastante disso. Vamos ver então o crente com essa nova maneira de andar no mundo. Você precisa andar de uma maneira nova nesse mundo. Versículo 17 diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Os gentios são aqueles que não são judeus, mas aqui não vem tanto ao caso. O que ele quer dizer com gentios, nesse contexto, é os incrédulos. Tá bom? Não é mais para você andar
como andam os incrédulos. Como andam os incrédulos? É muito fácil saber. Primeiro, porque você já foi um. E segundo, porque você está rodeado deles. Então você sabe como que andam os incrédulos. Nos próprios pensamentos deles. Cada um quer guiar a sua própria vida. O crente não anda segundo o próprio pensamento? Não. O crente anda segundo os pensamentos de Deus. O que Deus quer na minha vida? Esse é o meu pensamento, não aquilo que é o meu próprio pensamento. Os seus próprios pensamentos quase nunca ou nunca batem com os pensamentos de Deus. A palavra de Deus já é bem clara quanto a isso, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os caminhos de Deus são os seus caminhos. Portanto, você precisa aprender uma nova maneira de andar. Agora você é uma pessoa com uma vida nova. E nessa vida você não domina. Você dominava a maneira de você andar antes. Se alguém te agredisse, você agredia de volta. Se alguém quisesse passar a perna em você, você se antecipava para anular aquilo ou passar a perna nela primeiro. Você era craque nisso. Mas agora a Bíblia diz para andar de uma nova maneira. Só que por ser uma nova maneira, você não sabe como andar. Você precisa que o Senhor ande nos seus sapatos. O Espírito Santo, Deus, precisa fazer você andar. Porque você não sabe como andar nessa nova vida. Mas Ele começa a dar características desse novo andar. Primeiro vamos lembrar como que nós andávamos. Agora quando eu digo nós, ele é um nós inclusivo, mas às vezes não, porque eu não sou melhor do que ninguém, tá bom? De maneira nenhuma. Mas eu tive um tipo de formação que foi uma formação de igreja. Eu sou rato de igreja, então desde pequenininho, sempre na igreja. Eu não saí para andar para outros lugares que não fosse a igreja. Então, a minha vida é uma vida sem graça. Mas aqui tem pessoas que tiveram uma vida mais pitoresca, mais de aventura do que a minha vida. Agora, se você está se orgulhando disso, você está com um grande problema. Que é o problema de gostar mais daquela vida do que a vida com Cristo Jesus. Mas de qualquer maneira, eu tinha os meus próprios pensamentos. E eu nunca revelei para ninguém, nem para minha esposa, quais eram os pensamentos que eu tinha quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem. E agora que eu não vou falar mesmo, né? Mas eu, nesse sentido de andar nos próprios pensamentos, eu era igualzinho a qualquer um. Então, notem que a vida que nós tínhamos era dessa maneira aqui. Nós andávamos na ignorância e nós andávamos na rebeldia. Parece que uma coisa anula a outra, né? Quem é ignorante não é rebelde. Quem é rebelde deixa de ser ignorante. Mas a palavra de Deus consegue colocar as duas coisas juntas. Uma pessoa rebelde, ela é ignorante, ela não conhece o que Deus tem para ela. Então veja, nós, versículo 18, andávamos assim, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. Então, os incrédulos andam assim. Se algum jovem aqui que é de igreja não sabe como que anda um incrédulo aí no mundo, não precisa ir lá para descobrir, só ler a Bíblia. Na Bíblia você descobre como que eles andam. Eles andam obscurecidos de entendimento, eles não têm entendimento.
tem uma névoa, tem algo ou alguém que está cegando o entendimento deles. E 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século está cegando o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz resplandecente do Evangelho da glória de Cristo Jesus. Então, os incrédulos, você já sabe, eles têm uma venda nos olhos espirituais deles. Eles estão alheios à vida de Deus, ou seja, eles estão separados. Eles podem falar de Deus, mas isso não faz diferença quanto ao viver deles. Eles estão alheios a Deus, eles não conhecem Deus. Por que eles vivem assim? Por causa da ignorância. Ignorância no sentido de não ter conhecimento. Eles não têm esse conhecimento. E também, se tiverem algum conhecimento teórico da palavra de Deus e como é a vida com Cristo Jesus, eles têm um outro problema, que é a dureza de coração. Eles não aceitam os pensamentos de Deus, eles querem viver segundo o próprio pensamento deles. Então é assim que nós andávamos. Nós éramos insensíveis e nós éramos impuros. Quando eu digo impuros, é imorais mesmo, é questão sexual. Ninguém escapou dessa. Todos, mesmo aqueles que estavam sempre na igreja, parece que bonitinho e tudo mais, limpinho, cheirosinho, estava vivendo, no pensamento pelo menos, uma vida impura. Porque o Senhor Jesus, embora nós saibamos que há consequências diferentes, mas o Senhor Jesus colocou em pé de igualdade o pensamento como adultério. Então ninguém escapa, porque todos já tiveram alguma fantasia de algo sexual, algum entretenimento pessoal na área do sexo. Homem e mulher. A Bíblia diz isso, porque Deus vai fundo no coração, Ele conhece. Então diz assim o versículo 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Alguns são mais recatados e outros são mais atirados na questão da impureza sexual. Mas todos se tornam insensíveis. Insensíveis para com o quê? Para com o seu próprio corpo. O seu corpo é sagrado. O seu corpo é para Deus. O seu corpo é para ser usado para a glória de Deus. Mas as pessoas entregam o seu corpo para várias coisas, inclusive e principalmente, conforme o nosso contexto, a imoralidade sexual. Elas se entregam com avidez, com gosto. Ou todo mundo sabe que ela é assim, ou ela tem pecados escondidos, secretos, no pensamento, na autogratificação, mas de alguma maneira as pessoas se entregam a toda sorte de impureza. Uma vez um senhorzinho bem velho, crente em Cristo Jesus, ele falou sobre a questão sexual de uma pessoa bem idosa, mais de 80 anos ele tinha, na época. Ele falou assim: o que o corpo não consegue fazer, a mente fabrica. Ou seja, ele pode não ter as mesmas práticas que ele teve quando jovem, mas não muda o fato de que aqui é tudo muito vívido. Então as pessoas se entregam com avidez para esse pecado da imoralidade, da dissolução, e elas cometem toda sorte de impureza. Assim nós éramos, insensíveis e impuros. Ao conhecer Cristo Jesus, a nossa vida foi transformada. Nós fomos transformados.
um homem que sai correndo de uma mulher, como José, foi transformado. Porque essa não é a natureza do homem. Não é fugir da mulher. Aí você pode pensar, mas ele sabia das consequências. Nessa hora todo mundo perde a cabeça. As consequências são a última coisa que uma pessoa vai pensar numa situação dessa. E aquela mulher estava oferecendo secretamente aquilo que faria bem para ele. Mas ele foi transformado pelo Senhor e ele fugiu daquela situação. A nossa vida é uma vida de transformação. Veja o versículo 20, diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Como que nós não vivemos mais? Nós não andamos como os incrédulos, nos nossos próprios pensamentos. Nós não andamos como os incrédulos, longe de Deus, ignorantes e duros de coração. Nós não andamos como os incrédulos na área sexual, na dissolução, no desejo descontrolado e cometendo impureza, porque não é assim que nós aprendemos a Cristo. Agora, o texto não diz não foi assim que aprendemos de Cristo. Notaram? E é assim no original também. Não é, nós já tivemos aula sobre isso, então nós aprendemos. Não é uma questão de teoria. A questão é que nós não aprendemos a Cristo dessa maneira. Você não tomou Cristo para você junto com impureza. Quando você tomou Cristo para você, as impurezas foram embora. Porque o Senhor Jesus disse que não convém, não é certo tomar os seus membros e colocá-los numa prostituta. É assim o texto, me desculpa o linguajar, mas é assim que fala em 1 Coríntios capítulo 6. Então, nós nos purificamos completamente dessa questão da imoralidade. É Cristo quem faz isso nas nossas vidas. Agora ele está lembrando, não andem mais assim, porque não é assim que nós aprendemos de Cristo. Quando Cristo entrou em nós, essas impurezas, elas passaram. Se nós vivemos dessa maneira, nós estamos traindo o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Não é igreja não, tá? Não tem nada a ver, ou tem um pouco a ver, mas não tanto a ver com a igreja, mas tem a ver com o seu relacionamento com Cristo Jesus. Não é a igreja que dita regras, mas é Cristo Jesus quem vive em você. Versículo 21 é problemático em quase todas as versões em português, e todas as vezes que aparece essa condicional se, que não deveria ser condicional. Versículo 21 diz assim: pois não? Já que. Sendo que. Não, em vez de ser, já que. Isso mesmo, já que, sendo que, mas na minha é assim, na minha versão. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então essa versão minha, ela dá uma dúvida, né? Porque nós não aprendemos assim a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido. É claro que nós ouvimos. Nós fomos salvos por Cristo Jesus. Então não é se é que, mas já que, sendo que, porque vocês já são de Cristo Jesus e fomos instruídos em Cristo Jesus, segundo a verdade que há em Cristo Jesus. Então, isso também é no original grego, não é só em português, não, tá? Em algumas versões. Então, no original grego não tem esse se é que aparece na Bíblia algumas vezes no Novo Testamento. Acho que entenderam isso, né? Já tenho explicado algumas vezes. Em vez de se é que de fato tendes ouvido, você precisa compreender como
Essa versão é assim também, né? Você deve entender como já que, sendo que. É uma realidade, não uma dúvida, que Cristo transformou sua vida. Tá bom? Mas Cristo ainda não transformou minha vida. Então você não é de Cristo, né? A sua vida, se você é de Cristo Jesus, ela foi transformada. No momento que Cristo Jesus entrou na sua vida, só entrou pureza, não entrou impureza. Ele purificou a sua vida. Isso quer dizer que nós não pecamos mais? Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ela está dizendo que a característica da nova natureza é esta, pureza. Só que nós vivemos com outra natureza dentro de nós. Está guerreando contra o Espírito. Então você tem uma luta interior aí dentro. Só que se você vive para o Senhor, em comunhão com o Senhor, intimidade com o Senhor, a sua velha natureza ela vai ficar muito apagadinha. E a natureza de Cristo Jesus vai sobressair na sua vida. Bom, esse é o nosso objetivo. Mas eu gosto de dizer, e eu gosto mesmo porque isso é libertador, você tem que deixar uma margem de pecado na sua vida. O que é isso, pastor? Tem que deixar uma margem de pecado na minha vida? Não, na minha vida não pode ter pecado. Isso é uma ilusão sua. Não se você pecar, mas quando você pecar, você precisa ter um escape, senão você vai vai se sentir tão culpado que você vai querer abandonar a vida cristã. Tem que deixar uma margem, sabe o caderno? Você escreve numa parte, mas tem uma margem por fora. Então, na sua vida é assim também, você tem que deixar uma margem. Quando eu pecar, tem o recurso da confissão. Não é se você pecar, mas quando você pecar. Pense nisso. Porque senão você vai ficar muito orgulhoso e você vai ficar também iludido, achando que você tem pleno domínio contra o pecado. E você não tem. Mas Cristo Jesus precisa controlar a sua vida. A margem na sua vida deve ser bem pequena. E o texto da sua vida é maior. Tá bem? Então, continuemos aqui com o texto. Versículo 21. Se é que de fato, ou sendo que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Nós temos uma nova vida, isso é fato, é verdade. E por causa disso nós precisamos viver uma nova vida. E temos toda a condição de viver essa nova vida em Cristo Jesus. Será que tem alguém aqui que duvida que é possível viver uma nova vida em Cristo? Porque se você está duvidando, você está vivendo por você mesmo. Porque eu também duvidaria. Se fosse depender de mim, eu duvidaria que houvesse uma transformação. Mas se você é de Jesus, então essa transformação é totalmente possível na sua vida. Versículo 22, nós andamos agora numa novidade de vida. Versículo 22 até 24. 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Cristo Jesus vive na nossa vida. Então, é nesse sentido que ele está dizendo. Quanto ao trato passado, como que era o trato passado? Tudo aquilo que nós já falamos até agora. É a maneira como nós vivíamos. Os nossos pensamentos, as nossas ações, a maneira de nós lidarmos uns com os outros, tudo na nossa vida. Tudo foi transformado e agora nós somos como Jesus Cristo. Agora então, nós temos uma nova roupa. Nós temos que nos despojar da velha roupa que estava enlameada,
roupa na Bíblia não é só roupa, é caráter, tá bom? Nós temos que desfazer da nossa roupa velha e nós precisamos agora nos revestir da roupa que é de Cristo Jesus, a justiça de Cristo Jesus. A questão não é, mas onde que eu vou arrumar essa roupa? Você já tem essa roupa que é de Cristo Jesus. Mas essa roupa, ela não cabe ou ela não fica bem em cima da roupa velha. Essa roupa velha tem que sair, senão não entra nova. E aí que é o grande segredo da vida cristã. Às vezes nós achamos que dá para viver com os nossos próprios pensamentos, a nossa própria roupa enlameada, e colocar por cima algum manto de santidade. Mas não é possível, porque não foi assim que Deus nos fez uma nova criatura. Agora nós despojamos do velho homem, nós despojamos do trato passado, porque ele se corrompe. De que maneira que ele se corrompe? Segundo as concupiscências do engano. Concupiscência quer dizer desejo. Os desejos do engano. Me engana que eu gosto. É assim que nós vivíamos. Era tão gostoso viver no engano. Era tão gostoso viver de uma maneira que nós não precisávamos nos preocupar com essas coisas. Cada um vivia da maneira como quisesse. Hoje você fala, não era gostoso, não, era terrível. Eu sei, mas na época você não achava isso. Você achava que estava tudo bem viver daquela maneira. No versículo 23 agora, alguém pode ler, por favor? 23. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Deixe o Espírito Renove seus pensamentos e atitudes. Sim, deixe que o Espírito renove seu pensamento, sua atitude, porque veja, começa tudo com o versículo 17. Nós andávamos na vaidade dos próprios pensamentos. Palavra vaidade. Alguns sabem disso e outros nem tinham ideia disso que eu vou falar, tá bom? A palavra vaidade, a gente pensa assim, vaidade, uma pessoa que gosta de roupa bonita, gosta de cuidar do cabelo. Isso pode ser também, mas a palavra vaidade nesse contexto, ela vem da palavra vão. Sim, aquela palavra que você já conhece, vão. Sabe quando tem um vão? Vão, o que tem no vão? Nada. É vazio, é um vão. Nós vivíamos num vão, nós vivíamos num vácuo, nós vivíamos no vazio, vazio de Deus, nos nossos próprios pensamentos. Os seus pensamentos eram vãos em relação a Deus e as coisas de Deus. O Senhor então está dizendo que nós precisamos renovar o nosso, no Espírito, o nosso entendimento. Os nossos pensamentos antigos já não encaixam mais. Agora é uma nova mente, é uma nova maneira de ver as coisas. E tudo é mudado na sua vida quando você é transformado por Cristo Jesus. Veja o versículo 24, que ele continua usando a figura da roupa. No versículo 22, ele fala para despojar do velho homem, ou seja, tira essa roupa cheia de lama, cheia de pecado. E agora no versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Você tirou a roupa velha, agora você coloca, vos revistais, revestir, colocar vestes novas desse novo homem. Essa nova pessoa que você é em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa é uma obra do Espírito Santo. Essa é uma obra que Deus faz na minha vida. A
há pessoas que carregam pecados por muitos e muitos anos. Isso nos faz pensar muito seriamente na conversão dessa pessoa, se ela foi transformada mesmo pelo Espírito Santo. E talvez, dando o benefício da dúvida, ou seja, não, se ela aceitou Jesus, ela é salva, mas por que ela anda desse jeito? Aí vem a outra preocupação, falta de ensino. Falta de ensino. As igrejas estão mais preocupadas em despejar regras do que ensinar. E as pessoas sentem muito medo da igreja, mas fazem coisas horríveis, escondidas. Porque a hipocrisia é assim. A hipocrisia vive para os outros, não para Deus. E aí a pessoa quer ficar sempre bem diante dos outros. Mas ela não tem ensino, não tem conhecimento. Mas agora não, você tem esse conhecimento da palavra. Tirar a roupa velha e colocar a roupa nova. Mas demora muitos anos para tirar uma roupa velha para colocar uma nova, vocês acham? Não. É imediato. É imediato. Quando Cristo transforma a sua vida, você não precisa se preocupar, porque a roupa nova já está à sua disposição. Mas parece que o Senhor ele está desejando que você se troque, que você tome a atitude de começar a desabotoar essa roupa. Você tem que tirar essa roupa e colocar a roupa à sua disposição. Embora isso pareça, mas isso é obra da carne? Não, não é obra da carne, porque você não tinha roupa nova. Essa roupa nova é dada pelo Senhor. Mas se você vai usar essa roupa ou não, isso é com você. E o Senhor está dizendo, são ordens para nós. Os revistais do novo homem, criados segundo Deus. Nenhum alfaiate poderia fazer uma roupa dessa, porque essa roupa é roupa de justiça e de retidão procedente da verdade. A procedência desse, entre aspas, tecido é divina. Então você tem no Senhor o que você precisa para viver o que vai ser falado a partir do versículo 25. Versículo 25 em diante, meus irmãos, eu fico impressionado com esses versículos, porque a gente começa a ficar um pouco incrédulo. Será que existe gente assim? Então eu preciso ter nos meus olhos mais exemplos de pessoas que deixaram isso acontecer. Porque nós vemos muitos crentes medianos, mas vidas transformadas não são muitas que nós vemos. Mas está à sua disposição ter uma vida transformada. E a partir do versículo 25, ele começa a citar várias práticas. E aqui eu vou citar para vocês. Tinha uma série que alguns aqui conhecem, chamada Perdidos no Espaço. Levanta a mão quem lembra dessa série aí. Pode levantar bem altos. Tinha um robô que ele falava perigo, perigo, perigo. Aqui eu vou falar a partir do versículo 25. Perigo, perigo, perigo. Por quê? O versículo 25 em diante é um grande perigo uma pessoa achar que ele pode imitar isso aqui. Isso aqui? É fácil então. Aí é uma pessoa com a roupa enlameada querendo entrar no banquete celestial. Não, você não pode entrar com essa roupa. Você tem que ter roupas da justiça de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, não é para você tentar limpar a lama da roupa. É para trocar de roupa.
Então os versículos 25 em diante, eles vão mostrar isso. Por favor, não fiquem me acusando. Agora eu estou olhando a vida do pastor, ele não é muito assim não, tá? Então, veja bem, pode ser que você não vai ver isso na minha vida. Então, perigo, perigo, perigo. Se você não pensar em você, você não vai sair do lugar. Você vai tentar entrar na festa do Senhor com uma roupa de lama. Você tem que trocar a roupa. Versículo 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis. Tirar essa roupa. Versículo 24. E vos revistais. Colocar a nova roupa. Não é para você tentar limpar a roupa velha. Aquela lá não tem jeito não. Tá bom? É para colocar a roupa nova. E a roupa nova é essa aqui que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, não mentir mais. Versículo 25. Por isso que, baseado em tudo isso que nós vimos, né, nesse ensino de uma nova vida, uma transformação, uma nova roupa, então, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se houver mentira, você ainda está com a roupa com lama. A roupa nova não permite que haja mentira. Então a mentira é destruidora. As pessoas mentem. Elas mentem por diversas razões. Para sair de uma encrenca, para ganhar vantagem, ou simplesmente porque não conseguem falar a verdade. Elas mentem mesmo. Nem precisava mentir, se é que precisasse. Mas nem precisava mentir e a pessoa está mentindo. Porque ela ainda não se apropriou dessa roupa de santificação. Por isso, deixe a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Aí a gente pensa, então, quem é o meu próximo? Jesus falou que todos são meu próximo. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele dá uma espremida no assunto. Somos membros uns dos outros. Então ele está falando do crente. É claro que você não vai mentir para incrédulo, mas ele está se referindo entre nós. Na unidade que nós temos, nós não mentimos um para o outro. Nós não explodimos mais. Nós não explodimos mais. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É possível se irar, é claro. Se alguma coisa está errada, você fica indignado, você fica irado. Mas a Bíblia diz para não pecar. Então é possível se irar sem pecar. E qual é a maneira? Não deixar isso de um dia para o outro. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não durma irado. Resolve aquilo. Se não consegue resolver, entregue para o Senhor e fala: isso aqui já não é mais meu. Eu não consegui resolver, isso aqui é do Senhor. Por quê? Porque se você não resolver o problema da ira, Satanás vai achar uma brecha. É claro que ele acha na mentira também, mas ele acha uma brecha na ira. Nem deis lugar ao diabo. Então a palavra de Deus, ela está dizendo que você tira sua roupa velha. Antes você mentia. Agora essa roupa nova, você não mente mais, você fala a verdade. Você explodia. Agora você não explode mais. Cristo transformou sua vida. Agora você não dá lugar ao diabo. Porque o diabo controlava a sua vida. Agora ele não controla mais. Versículo 27. Agora é o 28, né? Versículo 28. Nós não roubamos mais. Eu fiquei pensando nisso aqui. Esse é um dos pensamentos que eu não vou falar para você, nem prática minha. Então eu já falei, né? Quem aqui nunca roubou? Será que tem alguém aqui que nunca roubou? Talvez você está até chocado porque eu toquei nesse assunto, né? Se foi um roubo que você ainda não tratou, trate isso.
Trate. Eu já dei esse testemunho várias vezes, eu já roubei os meus pais. Tudo bem, era moeda do cofrinho, do vidrinho de cima da geladeira, mas era roubo. E eu falei, eu confessei, já era adulto, já era casado. Mas não importa. Aquilo não foi bom, eu confessei. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Um ladrão que não rouba é um ladrão desempregado. É um ladrão de férias, porque ele é um ladrão. A palavra de Deus diz, ela não diz simplesmente para você não roubar mais, mas para você curar o desejo de roubar, você vai ter que fazer duas coisas agora. Você vai ter que trabalhar e fazer o seu próprio dinheiro. E aí, quando você receber o seu dinheiro, você começar a ajudar as pessoas. Em vez de tirar das pessoas, eu vou dar para as pessoas. Aí eu vou acreditar, ele não é mais ladrão. Se ele só parou de roubar, ele ainda tem uma tendência de ser um ladrão. Mas agora ele mudou completamente. Então uma pessoa que bebia, aqui não está, né, sobre isso, mas uma pessoa que não bebia, pela lógica a gente entende, não é simplesmente a pessoa que parou de beber, mas é a pessoa que está fugindo da bebida, porque ele sabe que ali é o caminho de todas as coisas que não são boas, que ele já experimentou. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. O que é bom em relação ao trabalho? É dinheiro, é o fruto do seu trabalho. O fruto do seu trabalho traz alimento, o fruto do seu trabalho traz roupa, traz eletrônicos, traz muitas coisas boas que a gente precisa. Então, com o fruto do seu trabalho, você agora consegue satisfazer as suas necessidades, mas também acudir ao necessitado, que Deus vai colocar no seu coração. Isso é a mudança de vida, transformação, mudança de roupa. Vamos continuar, porque a gente não vai parar em cada um desses, né, há muito tempo. Não falamos mais bobagens ou indecência. Isso é um grande teste também. Esse aqui para mim é muito fácil, porque o incrédulo ele não consegue não falar bobagem. Interessante. Eu estou falando de obscenidades. O incrédulo é obsceno. Homens e mulheres são obscenos. Eles gostam de uma piada imoral. Eles gostam de um gracejo na área sexual. E nós éramos assim. Agora eu estou com vergonha também de algumas coisas quando eu era jovenzinho. Porque nós éramos levados para isso. E o jovem, ele fala, se você não fala palavrão, se você não conta uma piada imoral, se você não vê algumas revistas, olha eu falando de revista, né? É site. Se você não vê isso, o que está acontecendo com você? Você não é normal, não. Porque a normalidade é esta para os incrédulos. E, infelizmente, para alguns que são crentes também. Mas aqui a palavra de Deus nos orienta. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra torpe, no original e também para nós, só que a gente não conhece o significado dessa palavra normalmente, mas torpe quer dizer podre, corrupto, em decomposição. Então fede muito, né? Então não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Mas o que tem que sair da sua boca?
aquilo que é bom para edificação, para ajuda, conforme a necessidade que as pessoas têm. Você tem uma palavra e assim transmita graça aos que ouvem. É tão bom ouvir certas pessoas, porque sempre vai sair alguma coisa boa da boca dela. Sempre vai me edificar, sempre vai me presentear, porque graça é presente. Roupa velha e roupa nova. Não é tirar um pouquinho de lama. Ao tirar a lama, você enlameia mais ainda a roupa. Versículo 30 agora. O Espírito Santo habita em nós. Isso aqui é a conclusão de tudo, né? O Espírito Santo habita em nós. Veja o versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, todas essas práticas más, pecaminosas, elas deixam o Espírito Santo triste dentro de nós. Agora veja, Deus, o Criador do universo, confinado dentro de mim, entristecido e incapacitado. Ele que falou, haja luz e houve luz, agora ele não pode nem falar de Cristo para uma pessoa, porque a minha vida não deixa. Eu não sabia que nós tínhamos tanto poder assim, mas por causa do pecado nós limitamos Deus. Agora, por favor, não entenda, Deus continua soberano, infinito, ilimitado, mas Ele se obrigou a isso. Não foi eu que obriguei Deus. Deus se obrigou quando Ele entra dentro de um crente. Se o crente não estiver dando bom testemunho e andando com roupa nova, o Espírito Santo continua dentro de nós, só que entristecido. Meu filho, eu poderia fazer de você uma bênção, mas a gente não sai do lugar. Mas o Espírito Santo é onipresente. Ele está dentro de você, mas está dentro de outro também. É como se ele te dissesse, tá bom, com você eu não consigo nada, mas eu estou conseguindo com outros crentes em Cristo Jesus. Versículo 31, várias práticas que nós não temos mais. Versículo 31, longe de vós, aqui, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. São práticas que não existem mais comumente na vida do crente, ou seja, ele não vive amargurado, melindroso, sempre ofendido, sem perdoar as pessoas, com cólera quer dizer raiva, ira, gritaria, e também blasfêmia, que é falar contra Deus, falar bobagens sobre Deus. Por que Deus fez isso comigo? Isso é blasfêmia. Deus é bom. E também toda malícia, falar algo com malícia, com maldade, com malignidade no coração. E nós vamos encerrar com o versículo 32. Nós somos melhores por causa de Cristo Jesus. A palavra é nele. Nele. Em Cristo Jesus eu tenho essa nova roupa. Eu tenho uma vida nova. Antes, sede, versículo 32. Sede uns para com os outros, de que maneira? Benignos, compassivo, ou seja, tendo compaixão do sofrimento das pessoas, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Então essa é uma novidade de vida. Para alguns talvez seja novidade, que dá para viver dessa maneira. Se Cristo Jesus controla a sua vida, Ele transforma. Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar. Deus, obrigado porque o Senhor mais uma vez nos mostra que por causa de Cristo Jesus nas nossas vidas, nós temos uma vida transformada. Ó Deus, dê mais pessoas assim obedientes ao Senhor, que vivam uma vida a ponto de atrair os incrédulos para essa nova vida. Porque embora eles vivam da maneira como eles vivem, eles também sentem necessidade de pureza.
E por isso, ó Deus, queremos nos colocar como exemplares para eles. Nós pedimos a Tua misericórdia para isso, em nome de Jesus. Amém.